Boa tarde, pessoal. Bom, então, com grande alegria que hoje nós apresentamos a palestra de dois professores inspiradores. É a primeira palestra do grupo de pesquisa do Livro com o nome de Psicologia Histórico-Cultural Vygotskyana e as Futuras Gerações. O primeiro palestrante é o professor Jader, da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Luciana Duda, sou professora de Geografia aqui do Instituto Dejano Constant, coordenadora do Livro Tátil e também membro do grupo de pesquisa do Livro Tátil. Eu vou falar o currículo do professor Jader, para quem não conhece. Ele é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Universidade Federal Fluminense, mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorado em Educação na Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado na Universidade da Alemanha, né, sabe? E atualmente é professor do programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal Fluminense e também na Federal de Juiz de Fora. Ele orienta mestrado e doutorado, atuou como membro do grupo de gestor da creche UF. Ele é coordenador do grupo de pesquisas e estudos de geografia da infância, do PEG, e foi vice-coordenador do GT Educação e Criança da Amped. É com grande prazer que a gente está trazendo novamente o professor Jader aqui para contribuir com a sua pesquisa sobre a infância, e muito obrigada pela presença de todos. Tá? Agora eu vou apresentar o professor Aydin Bom. Ele é professor de Educação Especial da Universidade de Wisconsin-Madison. Suas pesquisas em nível local e global se preocupam com a justiça social no campo da educação. Ele investiga formas de colaboração entre escola, família e comunidade. O professor Bom já trabalhou em diferentes espaços, como hospitais e escolas, em diferentes partes do mundo, com grupos de refugiados, povos originários, sempre com a preocupação de produzir conhecimento junto com a comunidade. Eu vou fazer a descrição do professor Jader, que vai iniciar a palestra de agora. Ele é um homem de estatura mediana, tem os cabelos grisalhos, usa óculos, ele está com uma blusa branca, né, com uma camisa na cor creme, bege, e ele está sentado aqui porque ele está utilizando a mesa para fazer a apresentação dele, que vai começar agora, tá? Gente, então, primeiro, boa tarde. É uma alegria voltar a esse auditório. Eu vou falar bem devagar, tá? Speak slow for you instead for me. E eu estive aqui há alguns 2 anos atrás, nesse mesmo lugar, a convite do pessoal também, para poder fazer a abertura do curso de especialização, né? Mas conheço o IBC porque é um lugar que eu acabei transitando bastante, e pelo trabalho de vocês, porque a Luciana foi minha doutoranda, e quando a Luciana virou minha doutoranda, eu tive que aprender um monte de coisa que eu não sabia, inclusive fazer curso de audiodescrição, que estava contando aqui, a professora. A alegria que foi fazer esse curso com vocês aqui, e depois fiz vários outros de mobilidade, eu fui só engatando um atrás do outro, né? E dizer também da minha alegria em dividir essa mesa com você, mais vídeo. Bom,
E eu, quando a Lu me convidou, a Fábio me convidou também, né, ela pediu que falasse um pouco, né, dos novos legados, né, das novas gerações. Eu me senti super importante, no sentido assim, né, que eu sou da nova geração, significa que a gente trabalha mais novo, né, então, assim, né, eu queria começar agradecendo aí pela autotitulação de ser novo, mas eu pensei em trazer um pouco os desdobramentos que a teoria histórico-cultural do Vygotsky, né, creio que é um colega que fala também, traz, e na minha formação, nas minhas pesquisas, tá bom? Pode passar, senhor? Não, eu passo. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem acesso. Essas são 3 pesquisas que a gente vem desenvolvendo lá no grupo. Tá? Uma que chama Isotopos e Eventos Especiais em Crianças Pequenas. Uma segunda pesquisa envolvendo o que chama Projeto de Geografia dos Cuidados e Morar no Mundo. Tá? No Projeto dos Cuidados, tem inclusive a ver com o que você vai trabalhar também, é o cuidado e educar e viver de bebês e crianças em territórios ancestrais e originais. Né? A gente faz trabalho em comunidades quilombolas, né, em Minas Gerais, e também na Colômbia, com colegas, né, que a Luciana conhece. E o projeto Morar no Mundo é um projeto ligado à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, a qual eu sou filiado na Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma cátedra da Acnur, que trabalha com pessoas refugiadas, e especificamente, no meu caso, eu trabalho com as crianças refugiadas, né? Ou seja, com a ideia da vivência espacial dessas crianças refugiadas. Tá? E eu coloquei aqui também o número do parecer, porque como eu vou trazer imagem, fotos, só para dizer para vocês que está tudo aprovado no Comitê de Ética da minha universidade, certo? E eu queria começar trazendo uma nota, que é exatamente uma nota que, aqui só para mais situar, viu, quando eu sabia que tinha gente fora, né? Essa é a minha cidade, Minas Gerais, é aquele pontinho que está amarelo lá no Brasil. A gente mora exatamente na zona da Mata Mineira, né? A cidade de Juiz de Fora é essa aqui, que é bem próxima ao Rio, né? A gente está a mais ou menos 2h30 do Rio, né? Hoje, quando a Lúcia falou que saiu de casa 6 horas, foi o horário que eu estava acordando, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia como é que as distâncias são relativas, né? Mas é só para vocês perceberem de onde eu falo das minhas pesquisas, tá? Eu queria começar com uma nota de campo, que é o seguinte: Juiz de Fora é uma cidade de 600 mil habitantes. E uma das características que a gente tem vivenciado lá na cidade de Juiz de Fora é que hoje nós somos a segunda cidade do estado de Minas Gerais que mais tem recebido pessoas em situação de refúgio. A gente está recebendo muitas crianças, muitos bebês, sobretudo venezuelanos. A gente só pede para a capital do estado, que é Belo Horizonte. Né? E isso nos trouxe uma situação que nós nunca tínhamos vivido. Né? O Brasil nunca foi um território de recebimento de refugiados. Né? Quando eu fiz meu doutorado, eu trabalhei com crianças migrantes. Achar criança migrante no Brasil era difícil, né? A não ser que fosse migrante nacional mesmo. Né? Hoje não. Né? Então a gente tem feito um trabalho, e a prefeitura, então, via Cátedra Sérgio Vieira de Mello, nos convidou para ajudar a fazer um trabalho, e eu trouxe essa nota que eu queria compartilhar com vocês, só para a gente começar a conversar um pouco sobre as pesquisas. Né? Que é o seguinte: olha, um bebê chegou de um país vizinho ao nosso. É um bebê venezuelano e que está frequentando o cotidiano de uma creche municipal. A creche tem sua rotina como todas as outras dessa localidade. E como parte dela, temos as várias refeições que são oferecidas na instituição. O bebê se nega a alimentar. Expressa sua inquietude no choro como sua linguagem não se ativa no mundo. As educadoras, as cozinheiras, os auxiliares se perguntam: o que pode estar acontecendo? Por que não se alimenta? O que ele deseja dialogar conosco quando está em choro? Como lidar com as linguagens que desconhecemos? A coordenadora preocupada chama a família,
A mãe chega à instituição e uma resposta aparentemente simples, mas que revela a intensidade cultural do ser em uma unidade expressada. Não comemos feijão salgado, feijão amargo, mas feijão mais doce. Né? Então, até por isso que eu chamei a minha fala lá de feijão amargo, né? Porque essa é uma realidade que a gente está vivenciando hoje no município, né? Porque como nós temos recebido muitas crianças refugiadas, né? E que têm outras tradições alimentares, né? E nós temos vocês sabem muito bem, que no Brasil, né, a estrutura alimentar é criada por uma rede que foge, né, às secretarias de educação, a comida chega já toda definida, né, pelos nutricionistas, já são compradas e tal. Hoje nós estamos tentando fazer um trabalho com base na teoria histórico-cultural do Vygotsky, a psicologia histórico-cultural, de mostrar exatamente isso com os nossos colegas que são de outras áreas e que às vezes não têm esse conhecimento, né? Que os bebês humanos nascem no mundo de objetos, artefatos sociais e culturais, de aromas, de cores, sabores, seres diversos, pessoas, linguagens e palavras, né? Ou seja, que toda a vida é um conviver e um coexistir, né? Essa ideia de que a ontogênese, ou seja, né, o desenvolvimento do ser humano está sempre na fronteira, né, na relação com o mundo. Né? Então a gente tem tentado fazer uma conversa exatamente, tentando, por isso que eu trouxe essa reflexão, que é ela que eu vou fazer, de como que nós podemos pensar de forma intersetorial, né, as questões das diferenças que hoje chegam para nós dentro do município. Né? Que hoje, como eu falei com vocês, que não eram comuns. Porque nós temos, além das crianças venezuelanas, nós temos também as crianças que são da Colômbia. E, recentemente, começamos também a receber pessoas da Síria. Né? Apesar do número de venezuelanos ser maior ainda. Né? E a prefeitura, só recentemente, a partir dessas nossas conversas, ele criou um segmento dentro da própria Secretaria de Educação e dos Direitos Humanos, da possibilidade de ter o acolhimento dessas diferenças. Né? Porque todo debate de inclusão, tem vários colegas que fazem isso, é o trabalho do professor, né, que vai falar para vocês. Né? Agora, é um ponto importante a gente pensar que a gente tem que pensar como também nós vamos incluir as diferenças territoriais. Né? Porque se até então, né, a gente pensava muito na inclusão, né, das neurodivergências, né, e uma série de outras inclusões, né? A questão que eu queria começar compartilhando com vocês é exatamente essa, né? Como a gente também começa a pensar na inclusão das pessoas que são instituídas, que se constroem como seres humanos e carregam outros territórios. Porque quando elas carregam outros territórios, né, elas carregam aquilo que a gente está falando, elas carregam as suas paisagens de origem. Porque se somos nós seres humanos, é isso que a gente aprende com o Vygotsky, né? Que construímos as paisagens nos constroem. Né? Nós somos seres de memória espacial, né? Seres de linguagem espacial, né? Formas, aromas, sabores, tudo isso, né, nos toca. E como que a gente hoje pensa esses processos de inclusão? Tá certo? Tá? E aí, então, né, essa ideia que eu até coloquei ali, essa imagem é uma imagem de um quilombo, de uma comunidade quilombola, de uma criança que a gente faz pesquisa, né, que me tem uma palavra muito forte, que um dos ancestrais, ele já até infelizmente faleceu o ano passado, que era o tio Paulo, que ele dizia sempre isso, né, que ele gostava que no quilombo as crianças andassem descalço, porque é sentindo o chão que elas vão realmente viver no seu território. Né? Então, assim, eu trouxe essa imagem só para a gente pensar sobre isso. Né? Se vocês observarem, ela está em todos. Né? Então, assim, a minha discussão vai ser exatamente essa com vocês. A gente pensar que essa dimensão espacial, que muitas vezes é uma dimensão esquecida, né? Ela deve ser também considerada no processo. Eu não sei se vocês têm vivenciado aqui, situações de crianças que chegam de outros países agora aqui no IBC. Né?
o Rio também virou uma área também de grande fluxo, né, de pessoas de outros territórios. Né? É exatamente a gente então entender que quando a gente está falando da teoria histórico-cultural, a gente também está falando exatamente que, né, que todos nós habitamos um espaço, mas muitas vezes nós somos cegos à sua existência. Né? Quer que seja a nossa existência, quer seja a existência do outro que chega para nós. Né? E a gente sabe que, infelizmente, né, a dimensão da vivência espacial é uma marca muito forte. Se a gente fala hoje em sexismo, em machismo, em uma série de outras situações, é muito importante a gente falar também em territorialismo. Né? Porque nós sabemos que, né, nascer num lugar desse mundo ou do outro faz toda a diferença. Né? Infelizmente, nós não valoramos, né, assim como as demais questões interseccionais, né, a dimensão do território é uma dimensão interseccional importante, porque ela é um demarcador de desigualdade. Né? Nascer numa comunidade aqui no Rio é muito diferente do que nascer, né, em um outro bairro. Né? Isso que a gente vivenciou recentemente, né? Ou em qualquer escala que for. Né? Então é importante a gente pensar, né, que e aí a gente vem trabalhando então dentro dessa característica, né, com esse conceito de vivência do Vygotsky, que é o Perigivani, né? Não sei se vocês têm feito a tradução para o inglês dele lá. Né? Eu estava comentando um pouco com um colega aqui, né, que no Brasil a gente faz essa diferença entre vivência e experiência, né, que é vivência, né? Porque nós temos a possibilidade dessa palavra, em outras línguas isso não é muito possível, no próprio inglês não existe falar de experiência, somente experiência, né? No alemão também não. Né? Então, assim, a gente vivencia muito essa situação de que, né, a experiência, né, é uma perspectiva social e coletiva. Né? Por exemplo, todos nós estamos tendo a mesma experiência desse momento social, teoricamente. Mas como cada um de nós relabora, né, essa experiência social e ela se singulariza em nós, é a vivência. Né? Ou seja, apesar da gente ter a mesma experiência, né, nem todos nós temos a mesma vivência dessa experiência. Então, isso que é um conceito-chave da teoria histórico-cultural do Vygotsky, né, que nós estamos trabalhando, e a partir desse conceito, né, a gente reconhece que, e trazendo essas outras questões, que o processo de humanização, portanto, ele é sempre pautado numa outra expressão do Vygotsky, que é a palavra Vuchen, né, que aí a gente tem uma dificuldade também de tradução para o português. Nós não temos uma palavra que tem essa marca no português. A Zoe traduz como atividade de discussão, né? A gente também fala que não é uma boa tradução. Mas essa ideia de que, né, nós humanizamos o processo de cooperação, de relação com o outro. Né? Eu me torno humano na medida em que nós somos seres que vamos, né, desde o momento do nascimento, nos relacionando, né? Nos instituindo como seres humanos. Né? Então, nesse sentido, é que um bebê, quando nasce, ele chega no mundo onde ele herda das gerações anteriores, né, paisagens, cheiros, sons, palavras, né? Ou seja, há um encontro geracional e intergeracional ali, né, daqueles que são os anunciadores de um novo mundo que está chegando e de nós que somos os guardadores do velho mundo que já existe. Né? Como que a gente, então, né, nessa fronteira nos colocamos em diálogo? Né? Então, assim, porque se a nossa espécie é uma espécie que nasce numa condição de uma precariedade antropológica, eu estou falando agora precariedade filogenética mesmo, né? Nós dependemos durante muito tempo do outro para sobreviver, né? O bebê humano não sobrevive sem o outro, né? Nós todos, então, isso a gente assume que é na fronteira que eu me constituo como ser humano, como a gente aprendeu na teoria histórico-cultural. Aí a gente puxa um pouco daquilo que o Bakhtin fala, que é do nosso ato responsivo, né? Das nossas escolhas éticas na relação com o outro. Né? Porque são escolhas éticas. Né? Como é que a gente acolhe a existência desse outro, né? Para que esse outro possa também se transformar.
Esse, inclusive, tem sido um debate muito forte que a gente tem feito lá em Juiz de Fora, com as escolas que a gente tem dado assessoria, que é como que a gente vai tentar acolher essas diferenças que aqui chegam, né? Porque, por exemplo, quando eu falei com vocês que os venezuelanos, né, os bebês venezuelanos não comem feijão sem açúcar, isso gerou um problema sério, porque nas creches do Juiz de Fora o açúcar é proibido. Aqui também é. Porque o nosso Plano Nacional de Alimentação proíbe, né? Então, assim, né? Como é que a gente negocia isso agora, né? Essas coisas todas, tá? Então, essa é a importância da gente pensar que nós estamos. E aí, então, é que a gente vem trabalhando, desdobrando do conceito do Vygotsky, né? Que é esse conceito de vivência. A gente trouxe o conceito de vivência espacial, né? Que a gente colocou taleta em russo, a transliteração, que é exatamente isso, né? A vivência espacial, tá? É como que as crianças, como ser humano, né, constitui, reconhecendo que toda a nossa dimensão, ela tem uma dimensão histórica, ela também tem uma dimensão que é espacial. Todo ser humano tem uma temporalidade, mas todo ser humano tem uma espacialidade. Né? Ninguém nasce espacial. Né? Então, assim, por isso a gente vem trabalhando com esse conceito de vivência espacial, né? E desdobrado do conceito de Vygotsky. E esse conceito de vivência espacial tem levado a gente a pensar nesse conceito de topogênese. Né? Topos é necessariamente espaço, né? Gênese de gênese, ou seja, né? A gente tem tentado compreender isso que está escrito ali, né? Quais são as formas geneticamente, de gênese, não de né? As formas da gênese embrionária dos processos de vivências de elementos espaciais. A gênese da atividade espacial autoral que explica as formações de estruturas superiores de criação e autoria. Né? Como essas crianças, né, mobilizam essas gênese do espaço em situações de coemergência com outras pessoas. Então a gente trabalha com esse conceito, ou seja, a nossa busca é como emerge a gênese do espaço nas crianças. Essa é a nossa grande questão, tá? Das suas diversidades. E aí, é isso que eu coloquei para vocês, né? Nosso desejo tem sido compreender como os bebês e as crianças pequenas se envolvem com os elementos da cultura espacial, aí pensando no conceito de vivência, né? Que elas já recebem um espaço herdado, né? Como que elas se envolvem com esses elementos dessa cultura e como que elas, ao reelaborar esses elementos, como que se emergem em suas vidas cotidianas, tá? Que é o que a gente chama de uma teoria de espacialização da vida. Ou seja, como é que a vida vem se espacializando, entendeu? Né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui sempre essas duas expressões. Aqui são duas falas de crianças, uma delas correndo naquela primeira imagem, passando a mão nas folhas, né? Lá na creche da Universidade Federal Fluminense. Quando ela chega, ela fala assim, olha que minha mão está cheia de verde. Quer dizer, eu posso acolher isso como uma forma singular, né, de viver e reelaborar o espaço, ou eu posso dizer, que bobagem, isso aí está tudo errado, não tem verde nenhum aí, né? Reconhecendo que as crianças têm lógicas e autorias próprias que diferem das lógicas e autorias dos adultos, né? Ou como essa outra situação que está ali, que vocês estão vendo, que é o Pátio das Pedrinhas, que quem conhece a creche conhece esse pátio, né? Que as crianças vão para lá descalços, né? Para sentir as texturas das pedrinhas, né? E aí fica debaixo de uma árvore, por causa do calor aqui da cidade de vocês, da região metropolitana que vocês vivem, né? E aí as crianças vão para lá quando tem sombra, né, na árvore. Aí um dia uma criança fala isso, né? É a sombra da árvore que deixa os pés verem as pedras. Né? Tá certo, né? Infelizmente, nós adultos perdemos a capacidade, né, de dialogar, né, com as nossas relações de topogênese de forma muito especial, como as crianças dialogam. Né? Então, a nossa proposta tem sido compreender exatamente isso. Como as crianças pegam os elementos da cultura espacial, reelaboram esses elementos e criam a sua existência dentro da sua própria lógica, da sua própria autoria.
Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, que a partir da teoria histórico-cultural, né, a vivência espacial ela é sempre uma experiência, portanto, intercorpórea, interdiscursiva, interespacial, convertida em vivências que unem duas atitudes e atos responsivos. Qualquer intencionalidade é sempre uma interintencionalidade. Então a gente pode se perguntar, né, qual é a oferta espacial que nós estamos oferecendo para os nossos bebês e nossas crianças? Como que a gente tem acolhido a reelaboração criadora e criativa que essas crianças têm, né, nesses espaços que são ofertados? E mais ainda, como a gente tem documentado essas existências que são tão singulares e tão fantásticas na vida humana, né? Porque elas são marcadores, efetivamente, não só, né, não de desigualdades agora, mas de diferenças que fazem a beleza para mim do ser humano. Né? E aí eu trouxe isso aqui, olha, viver é estar com o outro, no outro e com o outro. E com esse encontro, ser você. Todo ser estar e existir só é possível na fronteira da vida, metamorfose. Isso permite não apenas o outro se expressar através de mim, mas se metamorfosear em comunhão através de mim. Né? Então, por isso, nosso ato responsivo aí, nessa condição. Né? Portanto, né, pensar nessas relações de linguagens em topogênese, aí também são fotos lá do Quilombo, né? É pensar que uma das forças que mais, isso aqui não vai dar muito tempo para a gente entrar, forjam esses processos é o brincar. Né? Por isso que o brincar teve uma força tão importante na teoria histórica cultural, mas isso teria que ser outra palestra também, para dar tempo a gente viu hoje isso aqui. Né? Com isso eu queria terminar só lendo para vocês essa passagem da Conceição Evaristo, né? Que eu gosto muito, que ela não sei se você conhece, a Conceição Evaristo é uma escritora negra brasileira. Tá? Ela escreve assim, olha, foi uma experiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns e nefastas para outros que descobriram com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário, espreitei um apartheid escolar. O prédio era uma construção de 2 andares. No andar superior ficavam as classes dos mais adiantados, os que recebiam medalhas, os que não repetiam a série, os que cantavam e dançavam na festa e os meninos coravam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório e ali como na igreja, os anjos eram louros sempre. Passei o curso primário quase todo desejando ser aluna de alguma das salas do andar superior. Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos pobres e eu, sempre ficávamos alocados na classe do porão do prédio, porão da escola, porão dos navios. Entretanto, ao ser muito bem aprovada da 3ª para a 4ª série, para minha alegria fui colocado numa sala do andar superior, situação que desgostou alguns professores. Eu, menina questionadora, teimosa, em me apresentar nos eventos escolares, nos concursos de leitura e redação, nos cursos infantis, tudo sem ser convidado, incomodava várias professoras, mas também conquistava simpatias de muitos outros. Além das minhas inquietações e dos questionamentos recebidos com colegas, havia constante vigilância e cobrança da minha mãe à escola. Ela ia às reuniões, mesmo odiando o silêncio que era imposto às mães pobres, e quando tinha oportunidade de falar, soltava o verbo. Né? Eu trouxe essa frase da Conceição Evaristo, que eu acho que ela exemplifica claramente, né, o espaço é algo que não pode ser negado na nossa existência, né? Não só porque ele é um marcador de memória, mas também um marcador de grandes desigualdades. Né? E aí é que a gente eu convido vocês todos a pensar nessa dimensão da justiça existencial, né? E esse conceito de como a gente acolhe amorosamente essas outras espacialidades. Né? Tá certo? Que é o conceito que a gente trabalha também de amorosidade espacial. Com isso, tentar romper o que a gente chama de um topo adultocentrismo. Tá certo? Tá? Então é isso, obrigado. Uma foto minha de infância, para vocês saberem onde eu fui criança.
descrever então brevemente o professor Aydin. Ele usa óculos, barba, está vestindo uma blusa, camisa polo azul marinha, calça azul também com listras, um sapato preto. E tem a pele bronzeada. E aí à medida que ele for falando, eu vou traduzindo, estava tentando traduzir a fala. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço ao Dr. Fabiano Bravo e ao IBC pela organização deste evento. Estou feliz por compartilhar este palco com a Dr. Eu passo a entender português. Eu não falo português. Então, eu preciso de ajudar de Fabiano. Dr. Jenner, that's okay. Dr. Jenner mentioned the theory very well, so I'm not going to go deep into theory. I'm going to mention a few things. Then after that, I'm going to give an example of use of cultural historical psychology, Vygotsky psychology, new generation psychology in action. Ele falou que o professor Jader entrou bastante na teoria, então ele vai falar mais da psicologia histórico-cultural. If we start with the larger context, let's look at today. We have global warming, refugee crisis, wars, and I know last week you experienced that clash between the police and the civilians in favelas. Então ele olha o contexto global, né? A questão climática, a questão de refugiados, o que aconteceu também aqui no Rio de Janeiro na semana passada. Então ele tem esse olhar global. It looks like a chaos. Parece caos. But for me, chaos is a place where new worlds can be born. Mas o caos é lugar onde novo mundo pode nascer. We need to understand the situation first. This is the formulation I have. Precisamos primeiro compreender a situação. Então essa é a reformulação que ele tem. Just like the geographical eras, today we are living in an era which can be called Capitalocene. A cena capitalista. Capitoloceno. Capitolocene is characterized by extractivism, necropolitics, and alienation. Então, o Capitoloceno é definido pela exploração capitalista do homem e a vida mais humana, mais que humana. Ela é enraizada no extrativismo, necropolítica e alienação. So the idea is that for chaos to emerge new worlds, from chaos to emerge new worlds, we need to make kin with humans and other than humans. Kin making I think there's no translation. Yeah,
comunidade, né, kinship, é você faz criar comunidades, criar comunhão, né, acho que essa senso de comunhão com as pessoas, para buscar a transformação. In this project, I'm going to present called Indigenous Learning Lab. We utilize cultural historical activity theory to address one of these big crises in education. Então, ele vai apresentar então agora o laboratório de aprendizagem de povos originários, que foi numa escola, contexto de uma escola, para atender a na verdade, para atender exatamente essas uniões, essas comunhões. Obrigado. These are some important figures of cultural historical activity theory. Então, são pessoas, né, representantes da teoria histórico-cultural. Middle line represents my connection to cultural historical activity theory. First generation with Vygotsky, Leontief, and Luria. A primeira linha é a primeira geração com Leontief e Luria, Vygotsky. Yes. And then the American and European traditions of cultural historical activity theory. Em seguida, vem as tradições americanas e europeias da teoria. This is a complex picture, but don't worry, it shouldn't scare you. We are not going to talk about that too much. Então, é uma figura complexa, mas não precisa se preocupar, que vai falar muito sobre essa figura. But cultural historical activity theory can go back to pro-Socratic era in Greece. Então, a teoria histórico-cultural pode ir até a Grécia, na era pré-socrática. In India, in China, there are also the similar traditions, what we call cultural historical materialism. Então, Índia e China também tem essa tradição do materialismo cultural. That complex picture can be summarized with this simple diagram. Então, essa figura pode ser resumida nesse simples diagrama. Né? For me, cultural historical psychology or Vygotskian psychology is about how human can change the environment, and environment can change human. Então, para ele, a psicologia vygotskiana ou a psicologia histórico-cultural é sobre como a pessoa pode mudar o meio ambiente, mas o ambiente também pode mudar a pessoa. For example, a blind student is using a cane. Where does his cognition start? Então, um aluno cego pode usar uma bengala. Então, onde que a cognição dele começa? At the edge of the cane, in his hand holding the cane, or in his brain? Na ponta da bengala, na extremidade ou no seu cérebro. So Vygotsky is showing over here human cognition and learning and development cannot be separated from the cultural tools. Então, Vygotsky nessa figura está mostrando que a cognição humana não pode ser separada, né, da ferramenta e nem da cognição, da cultura. A cognição, cultura, ferramenta. Then Leontief focus on, individuals are interacting with the nature, but also they live in an activity system interacting with other individuals. Leontief ele foi um pouco mais à frente, mostrando que os indivíduos estavam interagindo com a natureza, mas também com a comunidade. And the third generation of activity theory is focusing on how activity systems are interacting with each other. For example, EBC's relationship with families, EBC's relationship with the federal government, EBC's relationship with the unions. E a terceira geração, a unidade de análise já é o sistema de atividade, né? Como
como, por exemplo, como o IBC interage com as famílias, né, interage com os amigos. São vários grupos, né, que interagem com o IBC. This is the end of the theoretical book for me, or theoretical background for me. Então, esse é o final da teoria. Let's talk about the application. Agora é a aplicação. Because historical materialism suggests that it's not enough to understand the phenomenon. The point is to change it. O materialismo histórico mostra que não é o suficiente entender o fenômeno, é necessário modificá-lo, transformá-lo. The phenomenon we studied in this project called Indigenous Learning Lab is overrepresentation of indigenous students in special education and school discipline for behavioral problems. Então, o fenômeno estudado nesse projeto Laboratório de Aprendizagem é uma representação exacerbada na disciplina da escola e da educação especial. Eles são mais indicados para a educação especial ou sofrem mais expulsão? Exato. Ou então eles sofrem mais expulsão, né? Disciplina, né? Exclusão. Exclusão é no sentido de eles sofrem mais... Suspensão, essa é a palavra. Suspensão. Obrigada. Fabiana, you're an expert, so let's make the presentation together. So feel free to jump, okay? So in the United States schools, African American, Black, Latinx, Latin American, and indigenous students have been overrepresented in school discipline. And they are also overrepresented in special education for psychopathologies or behavioral problems. Então, determinados grupos nos Estados Unidos, como latinos, negros, os indígenas, né, os povos originários, eles são mais representados, eles têm mais indicação para a educação especial, ou então são mais suspensos em comparação com brancos. Which creates enormous negative outcomes for those students and their communities. Então, o resultado é muito negativo para as comunidades e para os alunos em si. In this project, we work in a high school, in a rural high school, which is serving a tribal nation and also 12 other towns, non-tribal towns. Então, nesse projeto, o professor, né, os pesquisadores trabalharam na escola de ensino médio, de que é rural e que atendia tanto as tribos, né, como também outras cidades ao redor, no entorno. This is the city, Fabiana, you remember the city, where the high school is located, which is a beautiful place. Essa é a cidade onde a escola era localizada. But this place has been a site of suffering for indigenous people. Mas esse lugar tem sido um lugar de sofrimento para os estudantes, né? Indigenous students, when they reach the high school level, they have to go to this high school, take a bus to go to this high school from their tribal reservation to the high school. Então eles precisam, quando eles chegam ao ensino médio, precisam ir para o ensino médio, eles saem da sua tribo, da escola local, e precisam ir para essa escola, onde você já vai ter uma maior abertura, né, para outra cultura, uma mistura maior com os brancos ali, né? Assim, eu tive a oportunidade de participar, né, durante uns 6 meses do projeto. Então, eu estive lá e participei de alguns encontros. This is the Northern Light. Since Wisconsin, the state is close to the North Pole, in the city you can see these lights in the nighttime. O Wisconsin é próximo do Polo Norte, então tem essas luzes. A aurora boreal, não sabe?
It's a beautiful and magical place. Students leaving their homes, going to the high school, and they pass this old building. Aí dá uma informação. Então, os alunos saem das suas casas e passam por essas casas aqui. This is what we call in the United States Indian school. It's a residential school for American Indian youth. Então, isso é museum, é um museu. Então, eles passam por essa casa que representa uma escola no passado residencial para crianças indígenas. So grandfathers, grandmothers of today's children attended the school. Os avós dessas crianças iam para essa escola lá no passado. É um museu. Até 1960 estavam funcionando. Up until 1975, it was illegal for indigenous people to speak their own language. Até 1975 era ilegal que os povos originários falassem a sua própria língua. Indigenous kids were kidnapped from their families and placed in the school. Their hair was cut, their language was banned, and they were physically and culturally tortured. Então eles eram sequestrados, arrancados de suas famílias e levados, cortavam o cabelo, não podiam falar a língua deles e ficavam lá separados da família para serem aculturados, né? To make them a white or real human. Eles seriam brancos ou então real humanos, né? Real, humanos de verdade, né? So indigenous students taking that school bus, passing that Indian boarding school, and passing also this building, which is a prison. Eles vão para a escola, passando por aquela escola e passando por esse prédio que é a prisão. Indigenous students who drop out from high school, get into trouble, usually end up in this prison. E eles se eles entram em alguma confusão, se eles são suspensos, eles acabam indo para essa prisão. Children, today's students, fathers and mothers attended the same high school. Então, os filhos, né, os filhos, né, Parents of the children. Os pais, né, dessas crianças também já frequentaram essa escola. Where their language was banned, they were physically attacked, and they were the minority because they were representing 20%, and they were physically attacked by teachers and students, other students. Eles eram fisicamente atacados, eles só representavam 20%, né, do 20% da escola, eles eram a minoria, e eram constantemente atacados por professores. As you can see, there is a very deep-seated pain and suffering that indigenous students and families face in the school. Então existe muito trauma ali, guardado, né? Guardado, muito trauma. But school administrators and non-indigenous educators wanted to move forward this problem and design an inclusive and welcoming school for indigenous students. Mas a administração, os professores queriam superar, né, esse trauma, queriam seguir em frente, né, criando um ambiente saudável, né? And then indigenous community, we talked with the indigenous community, we get their support. They wanted to fix the school because school was like a poison pond where they sent their kids to be poisoned. They don't want that. Então o grupo falou primeiro, conversou com os povos originários, né, a comunidade indígena, e eles aceitaram, eles quiseram participar, porque a escola era como se fosse um
no lago, envenenado. Então é aquilo de ficar envenenando ali gerações eram envenenados, né, naquele ambiente. So community wants to change the school. Educators want to change the school for their own reasons. And our research team, Fabiana and I, and our research team collaborated with the indigenous community and the school to transform the school and build our learning lab. Então foi algo que todos queriam na comunidade, né? A gestão queria, a comunidade indígena queria, os estudantes. Então os pesquisadores entraram ali, né, para colaborar. They didn't know how to move forward, so we provided them a process called Learning Lab, through which they designed their own system. Então, eles não sabiam como fazer, como quebrar aquele trauma. Então, o grupo de pesquisa entrou com uma forma de mostrar o caminho apenas. We didn't tell them the outcome. We didn't tell them where they are going to go. But we gave them the process and helped them to analyze their situation and develop solutions, systemic solutions. Eles apenas forneceram o caminho, o processo, não falaram qual seria o resultado, o que eles deveriam fazer. A solução veio do grupo, da comunidade. In the first academic year, they formed a learning lab, including indigenous students, indigenous parents, indigenous community leaders. Então, no primeiro ano foi a formação do grupo, incluindo pais de crianças, a família, né, do grupo, da comunidade indígena, os próprios alunos, os estudantes. And the tribal education leader. E os mentores, os líderes, né, que as tribos tinham os líderes, os mentores. Along with school principal, vice principal, and teachers, non-indigenous. E junto às pessoas brancas, que eram o diretor, vice-diretor, professores. Non-indigenous. Ninguém não eram da comunidade indígena. 12 people, included 12 people. Então, ao todo eram 12 pessoas. They examined the issue of representation of they examined the discipline issues and the systemic problems and design a new system that is implemented next academic year. Então, de forma colaborativa, eles examinaram o problema da suspensão desse exagero, né, desses alunos suspensos ou na educação especial e juntos. Então, eles examinaram esse primeiro momento para buscar uma resolução a partir dessa constatação de que havia essa representação exacerbada, né, na educação especial e alunos expulsos também. Eram muitos alunos da comunidade indígena, então eles perceberam esse problema e aí partiram para uma solução, como resolver esse problema. In the second year, they implemented the new system. Third year, they adjust the system based on their needs. And fourth year, they work on sustainability. Então, aí no segundo ano, a partir dessa solução, desse novo processo, dessa nova forma desse novo sistema de disciplina, eles implementam essa nova prática disciplinar. This is the first year how they designed the system. Again, this cycle is informed by Vygotsky and cultural historical activity theory. Então, esse ciclo, ele vem de Vygotsky e da teoria histórica cultural. Então, no primeiro momento, o grupo ele forma o grupo. Aí, no segundo momento, tem o Here and Now, que é o aqui e agora. Há um questionamento das tensões, das questões que estão acontecendo naquela comunidade. No terceiro momento, eles vão analisar o sistema, analisar o problema. E no quarto momento, a partir do momento que eles identificam o problema,
eles vão fazer um novo modelo, sempre buscando os recursos, né, disponíveis na comunidade, que eles têm como recurso disponível. E vão buscar, então, planejar para a implementação, ou seja, não é apenas um grupo que vai discutir o problema, ele vai implementar de fato para depois refletir sobre o processo e, se for necessário, volta, refaz, né, alguma coisa e implementa novamente, assim, se for necessário alguma modificação dessa nova prática. We started each meeting with an indigenous ceremony, smudging ceremony, where the indigenous elders are running a smudging ceremony. And you were there, you will explain. Então esse foi um momento muito simbólico, foi o primeiro encontro do grupo e é como se houvesse essa necessidade, fosse importante, né, que a comunidade indígena abençoasse, né, o início daquele trabalho, né, estivesse realmente envolvido. Então, o mentor, que é uma pessoa que as pessoas respeitam muito naquela comunidade, fez uma cerimônia de limpeza do ambiente, acho que era um incenso, umas ervas, então ele foi andando, né, queimou aquelas ervas, abençoando o início do processo para que tudo desse certo, né, que tudo fosse o mais harmônico possível. Então foi muito bonita essa cerimônia, né, dos dois grupos, indígenas e não indígenas, ali em comunhão, iniciando aquele trabalho. Foi bonito mesmo de se ver. In the question, which is informed by Freire, they examine their own school data, but also experiential data, vivencial. They share their experience with the school, but also school principals share their own data, achievement data and behavioral data. So both qualitative and quantitative data. Sim, então nesse primeiro encontro o diretor ele apresentou dados, né, que foram inclusive questionados pela comunidade. A partir desse momento, cada um está expondo as suas questões, né, na comunidade, seus problemas, as suas angústias. Então é aqui e agora que vem, que é uma expressão que vem do Paulo Freire, né, anunciar, né, anuncia, você denuncia, né, o que está acontecendo. First two meetings took place in the indigenous reservation, indigenous community. First two meetings took place in the indigenous reservations. E os primeiros dois encontros aconteceram na reserva indígena. They met once a month for 90 minutes. Então, eles se encontraram 2 vezes ao mês por 90. Once a month. Once a month. This was the first time non-indigenous teachers could visit the indigenous community in their history. Even though they had been working over there for years, this was the first time they visited indigenous. E essa foi a primeira vez que eles visitaram a comunidade indígena, mesmo trabalhando há anos. Né? Foi bem simbólico essa visita também. Over here, some examples of the youth are what we call mapping out dystopia, where they share their experiences in school, the answer in school. You're an expert. So mapping out dystopia, they share their negative experiences about the school. Então, o mapping out é o mapeamento do sistema mesmo. Nesse caso, eles estavam analisando o sistema disciplinar da escola, basicamente. Analisando e vendo aonde é que estavam as tensões, o que estava dando certo, o que funcionava, o que não funcionava. Here, they're also, in addition to Vivienza, they are mapping out the actual system, like a geographers designed mapping out Brazil or the cartography. They map out their behavioral system. Isso eu já falei. Então, eles estavam mapeando, aqui é o mapeamento do sistema disciplinar da escola. Then, what we call utography, meaning they design their new system based on their analysis. Então,
baseado na análise, onde eles estão vendo que funciona, que não está funcionando, eles vão fazer um novo modelo desse sistema disciplinar. And our research team analyzed their work. Video recorded their ACT sessions and we analyzed their work. Então, como os pesquisadores filmaram todos os encontros para posterior análise desses encontros. In our analysis, we use cultural historical activity theory. E para análise usaram a teoria histórico-cultural. And at the end, they designed this new system, including the school spaces like classrooms, cafeteria, school bus, but also community, which is tribal space. Então esse foi um novo sistema disciplinar, culturalmente responsivo, ou seja, que respondesse, né, à cultura dos alunos, que muitas vezes não levavam em consideração, né, a cultura, né, dos alunos da comunidade indígena. E esse sistema incluía a sala de aula, o refeitório, diversas áreas da escola que antes não incluía. Nesse novo sistema passou a incluir essas diferentes áreas da escola. At the end of the project, we left 3 things in the school. No final do projeto, eles deixaram 3 coisas. One is the new system designed by and for the community. Um novo sistema elaborado pela e para a comunidade. In indigenous values. E é isso, grounded, né, baseado nos valores indígenas, na cultura da comunidade indígena. Second is how to run inclusive decision making and problem solving in that school. Em segundo lugar, como desenvolver um espaço de decisão colaborativa, coletiva, compartilhada. And the third, increase organic family community relationship, partnership in the school. Aumentar a parceria orgânica das famílias, né? Que elas estejam ali participando, presentes. They had several innovations. They went beyond the behavioral support system. They changed the curriculum also. Então a ideia que era inicialmente mudar só o sistema disciplinar acabou evoluindo para a mudança do currículo, inovações no currículo. One quick example is the Explorer program for the indigenous students and non-indigenous students who are at risk of dropping out. Então uma inovação foi o programa Explorer, que era para alunos indígenas e não indígenas. Que estavam com risco de sair da escola, de parar de estudar. Issue was that indigenous students didn't want to come to school, even though they have to go to school. They didn't want to come to school, so their attendance was very low, and they were going to drop out, and they are not going to graduate from high school. Então os alunos indígenas não queriam ir para a escola. Eles tinham que ir, mas eles não iam. Então eram altíssimas os níveis de falta. So, the older person in the middle, who's the indigenous mentor of the school, came up with this idea in the learning lab and workshopped that idea for keeping the kids in the school and making them graduate from high school. Então, o programa Explore foi uma iniciativa dessa pessoa que está aqui no meio, com o boné. Ele aumentou para a escola e ele que veio com essa ideia, ele trouxe essa ideia. How many of you have seen snow or ice? Ice. Quem já viu a neve ou o gelo aqui no grupo? É onde? Estrasburgo, France. France? Aqui nos Estados Unidos. Good. The first kid is sitting on the frozen lake that you saw the earlier picture. That's the frozen lake. Então tem uma figura de um adolescente em cima do gelo. Ele está segurando um arpão And they fish. e um peixe está pendurado nesse
chama-se arpão. Arpão, é o arpão. It's a little bit different than here, right? It's a little bit different than here. So, what they did actually for these 18 indigenous students who are not coming to school, they said, you don't need to come to school, we are going to bring the school to you. Então eram 18 adolescentes que não estavam indo para a escola, então eles disseram, então vocês não precisam ir para a escola, nós vamos levar a escola até vocês. They didn't start with the math, reading or science curriculum, they started the service. They served their own communities. Então eles não começaram com matemática, geografia, eles começaram com o serviço. Eles iam servir as suas comunidades. Then they included science, they included geography, history, while they are in the nature. Eles incluíram ciência, geografia, enquanto eles estavam na natureza. They included indigenous elders, older indigenous people, in teaching history, geography, and science of the nature. Eles incluíram os idosos da comunidade para ensinar a história, geografia, ciências. All of the 18 students graduated from the high school with a high school diploma at the end of this program. E no final desse programa, todos os 18 alunos conseguiram se formar. So they, because of the success of this program, they implemented this program to all students, indigenous or non-indigenous. E foi um grande sucesso que eles até implementaram para todos os alunos, indígenas e não indígenas. And the science teachers in the general education classrooms, in special education classrooms, they start to integrate the nature, indigenous knowledge in their curriculum. E a partir desse programa, eles começaram a integrar o conhecimento indígena, a natureza, no programa de ciências. This is a survey of the students, and in the survey they asked, do you feel you belong to this school? Essa é uma pesquisa que fizeram com os alunos perguntando, vocês acham que você pertence a essa escola? The dark bar is showing the indigenous students feeling belong to their school, as you can see, which increased throughout the years of the learning lab. Então, a barra, que é o azul marinho mais escuro, representa os adolescentes das comunidades indígenas e foi aumentando esse sentimento de pertencimento à medida que foi progredindo, foi acontecendo o projeto do laboratório de aprendizagem. This is not only academic success or curricular success, but their integration with the community show itself in the interactional context as well. Not only academic, but interactional context. Então, isso não diz respeito só ao sucesso acadêmico, né? Também é um sucesso na integração da comunidade, né? No respeito, na harmonia, né? This is a festivity, celebration. Indigenous people, Anishinaabe people, have every summer called Powwow. Esse é um festival chamado Powwow. Every summer. Todo verão acontece esse festival. Non-indigenous teachers and students are attending this event right now. Então, a partir desse projeto, tanto os professores brancos, não indígenas, como os professores indígenas participam desse festival. Então são grupos, eles estão fantasiados aqui estão vestidos com roupas coloridas, estão dançando. Então tem crianças brancas e indígenas juntas, reunidas. All of these things happen during the COVID, during the election of Donald Trump. Todas essas coisas aconteceram durante o Covid e durante a eleição do Donald Trump. In the 4 years, we had 4 different principals in the school. Em 4 anos, 4 diferentes diretores.
So change is possible if we let communities, if we empower communities to lead and own the change. Então, a mudança, ela é possível se nós permitirmos, né, que a comunidade sinta o pertencimento e lidere a mudança. And the next generation of cultural historical activity theory should find ways to connect, transform relationship between humans and more than humans, including nature. A próxima geração da teoria histórico-cultural deve encontrar formas de relacionar humanos e não humanos, a natureza, a relação entre o homem e a natureza. Well, thank you, and thank you, Fabienne, for co-presenting this work with me. And this is Chimigwich is thank you very much muito obrigado in Anishinaabe, Ojibwe. So Chimigwich. Muito obrigada. Thank you very much. Eram lindas. Foram lindas as apresentações. Muito obrigada. We should do it more often. Só um rápido comentário, porque é uma situação que a gente vive aqui com as comunidades quilombolas também, né? Sim. Porque nessa comunidade quilombola, nós temos um problema sério, porque eles vão até só a nossa, que a gente chama de quinta série. São crianças de 10 anos. E depois eles são deslocados, eles saem de uma comunidade que tem um currículo quilombola e vão cair numa escola em outro município que tem todo o processo, inclusive altamente discriminatório. Então a gente tem uma relação muito próxima, né? As comunidades indígenas acho que nem tanto, porque elas conseguem, né, manter a linha toda, mas a gente vê muito que, né, você que fala aí, você que trabalha com os jovens. Eu sou Emília, eu trabalho com inclusão e educação, trabalho com a juventude, com a periferia do estado do Rio de Janeiro. E assim, trazer esse trabalho para cá, né, na hora do... Ao mesmo tempo que a gente fica admirado com o trabalho, mas ao mesmo tempo a gente fica chocado que ainda tenha, em outros países, uma realidade parecida com a nossa, né? Isso, assim, é assustador. Eu fiquei angustiada, mas, assim, ao mesmo tempo, me senti muito, muito confortável depois do resultado de um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu fico perguntando se não há uma retenção, né, desses modelos para determinados grupos de pessoas de origens. Ou seja, as pessoas, os povos indígenas têm que se adaptar ao sistema de ensino de nível nacional, né, uma política pública nacional. Assim como tanto os indígenas como os quilombolas, que acaba se perdendo dessa cultura, porque quando há inclusão, quando essa inclusão é feita por um sistema diferenciado da sua própria origem, isso se perde, né? Perde a cultura desses sujeitos, enquanto sujeitos. Obrigado. Can we answer together? Because you know the world context and you know the Brazilian Quilombos, and what do you think about it based on
then I can answer from the U.S. perspective. Eu vou responder um pouco para você também. Então, porque aqui no Brasil, o que acontece? Né? A gente tem hoje, pela legislação brasileira, existem escolas que são quilombolas, que têm um currículo quilombola. Elas já são oficialmente consideradas currículos quilombolas, assim como as escolas indígenas. Né? Então, são professores indígenas que dão aula nessas escolas, né? Professores originários dos quilombos. Então, existe um currículo que é um pouco, eu não sei se a melhor palavra é essa, me ajudem, separado, vamos dizer assim, do grande currículo nacional. Entendeu? Assim, então, a gente tem essa situação aqui. Né? Mas, por exemplo, como eu estava dizendo, nessa comunidade, que só vai até que seria a nossa quinta série, os 5 anos iniciais, eles depois vão para uma escola convencional. E aí rompe toda a lógica. Então é muito similar. It's the same that we face. A grande questão que ela está trazendo é em relação nos Estados Unidos, quando vivencia essa situação, né, há alguma possibilidade de romper com um sistema maior educacional para esses grupos? We are not as advanced as Brazil in the United States. It's usually indigenous curriculum is organized by each tribe if they have power. Otherwise, there is no national indigenous recognition of the curriculum. Só que não tem essa organização. Obrigado. We don't have a national recognition of indigenous curriculum. Não tem um reconhecimento nacionalmente, não há um reconhecimento do currículo indígena. Some tribes invest in education and their own indigenous education, specific language education, because they think language is medicine. Medicine. Alguns grupos, né, consideram a língua, né, como um remédio. But I want to mention one more thing, that Learning Map is implemented right now at IBSEC. Maybe you can talk a little bit more about that. Sim, é que ele está falando que começou agora recentemente, um projeto aqui nos anos iniciais, né, esse laboratório de aprendizagem. Because Learning Lab has been implemented mainly in urban context, cities, in different cities and communities in the United States and internationally for different purposes. This was the first time we worked with indigenous people. Before we worked with urban schools. Então, esse foi o primeiro momento, a primeira vez que ele trabalhou nesse contexto rural, com povos originários, anteriormente sempre em escolas urbanas. Foi a primeira experiência. How do you do it in implementing EBC? How do you maybe can tell people what is the purpose and what is the... Então, aqui nesse caso, o professor, né, junto com a equipe, né, dos anos iniciais, vai iniciar um projeto, né, dos anos iniciais, buscando uma inovação na inclusão das crianças com deficiência múltipla. Dependendo, né, do resultado, a gente vai expandir para outros espaços da escola. Alguma pergunta? Agora a gente pode abrir para perguntas. Perguntas. Aqui nós temos aqui o professor Jade e o professor Arte. Oi, meu nome é Delma, eu sou professora aqui do IBC da Educação Precoce. Eu sou uma mulher paco, tenho 50 anos, acho que eu estou com 51. Já comecei a perder a conta. Mas enquanto você estava apresentando, você está com os dois, né? Eu já visitei
eu já visitei uma aldeia indígena e já visitei também o Quilombo de São Vicente, lá no João da Serrinha. Mas, quando, né, nessas explicações aí que vocês dois estavam falando, meu pensamento foi um pouco assim, Vygotsky, e pensando assim, se Vygotsky também navegou assim, nos povos originários assim, da União Soviética, se ele... Porque Lenin, quando a gente pensa assim na Rússia, a gente já remete aos loiros, os olhos azuis, né? Mas o Lenin, ele tinha traços mongólicos, né? A União Soviética, a Rússia, ela é continental, assim, a dimensão dela é muito grande, né? Então, fiquei pensando assim, né? Se Vygotsky bebeu também dessa fonte dos povos originários também, se ele... Só me Então, talvez a gente dizer que essas palavras, né, povos originários, né, são questões mais até contemporâneas, né, vamos dizer assim, né? Mas uma das marcas da teoria histórico-cultural é o fato, pelo menos a gente percebe isso, de que ela é emergida exatamente numa região da Europa continental, né, que é muito marcada pela diversidade de povos e de línguas, né? Então, assim, hoje há muitos indícios e situações que realmente indicam que essa presença, né, muito forte dessa diversidade de povos ali, né, que falam várias línguas, têm várias culturas, né, influenciou muito a teoria histórico-cultural também, né? Inclusive há as expedições ao Cazaquistão, né, ao Turquestão, né, que o Luria faz, né, que o Uruguai já estava doente e tal, né? Mas há sim indícios, né, assim, né, de que havia esse movimento de estar, que isso influenciou sem dúvida nenhuma a teoria histórico-cultural, né, porque exatamente pela grande diversidade. Se a gente for pensar, né, aquela região da Europa continental é uma região muito diversa, né, com muitos povos, muitas línguas, né? Se você pensa sempre lá países muito pequenos, né, tem comunidades com muitas possibilidades de vivenciar o mundo de forma diferenciada, né? Então, ao que parece, sim, né? Assim, há indicações que é bem provável, sim, né? Como essas questões mais ligadas a quilombos, né? E, inclusive, isso era um outro contexto de época, né? A gente tem que lembrar que eu gosto de escrever no início do século, né? As relações, por exemplo, de relações étnico-raciais eram completamente outras, né? Assim, então, talvez nem passasse, né, como o próprio Vygotsky fala, né? Somos frutos de um tempo, né? Assim, todo mundo também é contido pelas lógicas de um tempo, né? Então, assim, talvez ele não tivesse possibilidade de visualizar, porque não eram discussões que se presentificavam naquele momento, ao contrário, né? Esses povos eram considerados povos realmente a serem colonizados, né? Assim, né? Então, se você pensa na dimensão da diversidade que ele via, creio que sim. Tá? Agora, o que eu acho que é mais interessante disso tudo é um pouco isso que traz a fala do Wagner, né? Eu também trouxe um pouco na minha fala, que é quando o Vygotsky traz a dimensão de uma vida espacializada, né? Coisa que até então não se falava muito nas teorias do primeiro momento, né? Se a gente for assim, pensar de uma forma geral, duas grandes teorias explicavam o desenvolvimento humano, que era o natismo, né? E outras teorias, né? Mas quando o Vygotsky vai dizer que, na verdade, né, o meio também interfere nesse processo, né? Eu acho que a grande virada que ele faz é dizer, olha, né, os povos têm um chão, eles têm pertencimento espacial, pertencimento territorial. Não é à toa que ele vai se dedicar à pedologia, né? A pedologia vai ser uma ciência de estudos da criança, e se a gente pega a origem da pedologia, né, lá nos Estados Unidos, né, o primeiro livro de pedologia, ele é um livro muito marcado pelas questões, assim, de dizer a cultura pelo local, entendeu? Assim, né, de você compreender a cultura pelo local. Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande virada. Por isso, assim, que a gente estava discutindo com vocês aquela questão do territorialismo, né? Se a gente vai dizer que sim, quer dizer, por que, né, um currículo como o grupo, né, de uma comunidade
tradicional que vive próximo ao círculo polar ártico, né, não pode estar na escola. Né? Que territorialismo é isso que impede, né, que determinados saberes ancestrais de pertencimento a um território sejam negados. Né? Para mim, pelo menos, isso foi o grande aprendizado que eu tive com o Vygotsky também. Né? Ou seja, ele espacializou ali, ele falou, não dá para olhar para a vida humana e para o desenvolvimento humano fora de um chão. Tá certo? Assim, né? Então, acho que, né, foi a grande questão que ele traz ali. Né? When we're speaking with you, this is some of the points I put together over here based on Michael Cole's work. I think this point is very important. Cultural historical activity theory assumes all individuals are active agents in their development, but they do not act in the setting entirely of their choosing. This is a human drama. We all have agency, but we find ourselves in a context we don't choose. Agency seria protagonismo. É difícil traduzir agency no português do protagonismo. Né? Todos nós temos protagonismo, mas a gente se encontra num contexto que, né, nos limita, que nos domina. A gente atua no meio ambiente, mas também o meio ambiente atua em nós, né? Também nos modifica. So human context interaction is painful, is innovative, is generative, and unpredictable. A interação humana é dolorosa, imprevisível, mas também dramática, mas também generativa, né? Gera coisas novas também, né? Mais alguma pergunta? Isso é interessante. She's asking me how was the negotiation to get inside the community. I think we could answer both of us. So how did you do? I was wondering about that. How did you do it? Because you're not here on board. How did you do it? Because people may feel hesitant, right? Não, nessa comunidade que a gente já tem trabalhado, foi muito tranquilo. Por quê? Né? Essa comunidade é uma comunidade que eles se descobriram quilombolas mais recentemente. Eles já existiam. Eu não sei se vocês, quem você falou que visitou, né? Assim, algumas, essas comunidades realmente são afastadas, né? Assim, por exemplo, essa comunidade a gente fica a 1 hora de Juiz de Fora, mas a gente gasta quase 2 horas, porque tem uma parte enorme que é de estrada de terra, né? Porque lá onde ficavam mais isolados, né? E só recentemente, tem pouco tempo que eles se descobriram como quilombolas, porque eles descobriram documentos que lhes davam esse direito. E aí eles procuraram a própria universidade, entendeu? Assim, né? Então, eles que procuraram a universidade para poder começar a fazer um processo. Eu nem fui o primeiro a ser procurado, porque eles procuraram até, não sei se o pessoal da geografia conhece o Léo, que chegou até a falecer, que trabalhava com a geografia cultural, para poder ajudá-los. Então, eles começaram a legalização, hoje eles já têm o título de Fundação Palmares. Na época, o Léo, sabendo que eu trabalhava com crianças e com essa questão, me convidou para poder participar. Foi quando a gente começou a ver o trabalho. E a gente vem fazendo um trabalho muito dentro do que o trouxe, né? Assim, dessa ideia da pesquisa estar com eles. Né? Por exemplo, nós acabamos de fazer um atlas cultural da comunidade, o pessoal chegou até a conhecer. Fizemos um atlas todo dialogado, podemos até seguir essa linha que ele colocou e tal. Assim que o atlas ficou pronto, nós levamos para a comunidade. A comunidade validou e mandou a gente tirar um monte de coisa do atlas. Né? A primeira coisa que eles falaram foi assim: olha, nós somos uma comunidade oralizada. Vocês estão colocando muito texto no atlas. A gente quer mais imagem, porque muitos dos nossos moradores não leem. Então a gente quer que eles se vejam nas imagens, não nos textos. Aí nós voltamos para trás, retiramos tudo aquele processo tal. Fizemos isso com as crianças tal. Então, a gente agora está inclusive fazendo um documentário sobre as orações e as benzeções
estão registrando as orações e as bendições que são feitas com as crianças. Deve ficar pronto agora. Na verdade, está até pronto, mas a gente ainda não finalizou assim, os últimos ajuns. Então, para nós, Emília, lá foi bem tranquilo. Né? Claro que sempre tem tensões. Por quê? Porque as tensões existem dentro dos próprios lugares. Né? Então, a gente tem que negociar também as tensões internas que chegam até nós. Né? Mas, no nosso caso, foi bem tranquilo. Né? A comunidade batizada lá na Colômbia, ela é um pouco mais complicada porque é uma comunidade que fica numa região de conflito armado. Entendeu? Então, o que acontece? Lá é um pouco diferenciado. A comunidade vai para a universidade. Entendeu? Eles não vão para a comunidade, que nós também fazemos esse trabalho, a gente vai para a comunidade. Lá não tem jeito, porque eles não conseguem entrar, porque eles têm que passar por uma região de conflito e que eles não conseguem passar por autorização. Então, a comunidade vai para a universidade, eles fazem o trabalho na universidade. Entendeu? Então, tem características bem singulares. I'm going to ask you a question. You explained, you're in society, so just how you enter learning math, just talk about it. Yeah. What did you do? How did you get to know the school, like that networking at the first? For this specific Yes. case. So we can just, we work with the tribal community first. We traveled the whole state for 1 year. We met with the important people in the tribal community and also in the state. And we found a school, which is a school and community they want to move forward. We had other schools, they were not interested. So we found the right place where those dominant community and non-dominant community are interested in change. Então, foi quase 1 ano de viagem nas comunidades, conversas, né, essa negociação, até, né, que então uma comunidade se interessou, né, não só a comunidade, porque tinha que ser dos dois lados, né, tanto a escola como a comunidade. Então, exige muito diálogo, né, idas e vindas, né, para poder também ter essa aceitação. Mas o que o professor fala também, que normalmente, como o grupo era também muito, na época, muito variado, tinha o aluno da Coreia do Norte, tinha uma que era também uma outra aluna na época que era da Tailândia, Indonésia. A Indonésia. Então, o grupo já era um grupo também, né, de várias nacionalidades, então isso também facilitou bastante a nossa entrada na comunidade. Fabiana, could you tell, I think the key point of learning that is start with the contradictions, and maybe you can give an example of your school, your school. Sim, então ele fala que né, sobre o laboratório de aprendizagem, né, como é que começa, né? Então, o ponto inicial, né, para começar são as contradições, né, que também muito da teoria fala sobre isso, né, as contradições, né, da teoria histórico-cultural. São essas contradições que vão, né, buscar provocar as mudanças. Então, aqui, aí, no caso do IBC, por exemplo, nossa escola, essa questão dos alunos com deficiência múltipla, né, sempre surge, né, nas nossas reuniões com professores, conselhos de classe, sempre, né, essa questão está surgindo, né, como, aonde, né, como fazer, aonde eles vão, aonde ensinar, como ensinar, o que ensinar, quem deve, né? Então, são essas contradições, essas tensões que empurram para a mudança, né? E que é o papel do projeto, né? De tentar desatar esse nó, né? Que já está antigo. Alguma pergunta a mais para o professor Jade e o professor Aide? Que são agora 4 horas, né? Aí nós podemos, então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela Muito obrigada pela presença de todos. Ao pessoal.
Primeira palestra do grupo de pesquisa do livro Tático. Obrigada pela presença. E venham muitos outros. E agora nós teremos um lanche aqui na sala, galera. Só passava comida.